Fala galera, aqui quem fala é o Diogo Araújo. Vambora lá para mais um pós-jogo de Vasco da Gama 4, Vitória 3. Sobrevivemos, galera, sobrevivemos aí, sobrevivemos. Que meu Deus, gente. Vamos lá. Hoje a partida do Vasco se resume a duas coisas. Uma, ataque eficiente, ataque excelente. Outra, falhas defensivas recorrentes em muitos jogos. E aí você fala, mas aí o jogador daí não. É erro de. Parece que é treinamento. Porque Hugo Moura errou, Robert Renan erra, no último jogo o Lucas Oliveira erra. Todo mundo erra quando joga na zaga ali. O único que eu não vi errar até agora foi Carlos Cuesta. Mas também teve uma amostragem muito pequena. Assim, Robert Renan não é que o Robert Renan fez uma partida ruim. A questão é que o Vasco deu muitos espaços e muitos gols bobos pro Vitória. Uma falta que a bola vem, um gol de Vitória como de uma falta com a bola cruzada para a área, que não precisava, aquele gol ali era totalmente evitável. Igual o outro gol que o Vitória fez, que foi o do 3-3, aquela cabeçada do Cáceres. Não era evitável aquele gol do Vitória. O Léo Jardim sai errado na bola, totalmente errado. Eu creio ainda que teve uma falta ali no Léo Jardim. Eu acho que teve. Mas mesmo assim, Léo Jardim sai totalmente errado no lance. Totalmente errado. Sem noção nenhuma ali no lance. Erra. E ele acaba dando um soco ali pra tentar tirar a bola no... Como é que é o nome dele? No Robert Renan, que cai no chão. E aí, como os dois estão caindo no chão, não vai disputar o lance. E o Vitória faz o gol fácil sem goleiro. Então assim, o Vasco quase entregou outro jogo. Vira como se fosse verdade. O Vasco tem que sempre fazer 2, 3, 4 gols para conseguir vencer partida. Porque se fizer um, não vai ganhar, porque sabe que vai tomar gol. Tá virando recorrente. O único que o Vasco conseguiu jogar bem e não precisou fazer isso foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro e o Bahia lá, que fez muito, mas tomou só um. Mas tomou. Então assim, o Vasco tem a segunda melhor ataque do campeonato e a segunda pior defesa. Isso mostra que se o time do Vasco não fosse tão pau mole na zaga, tão fraco, a gente hoje estaria o quê? Brigando mais acima na tabela. Estaria brigando até por G6, G4, quem sabe? Porque se tu tem o segundo melhor ataque, onde o primeiro é Flamengo e o terceiro é Palmeiras, que são o primeiro e segundo colocado, o que você me diz que se o Vasco tivesse a zaga boa, estaria ali com eles. Então, na tabela, estaria ali junto com eles. Aí é isso que eu não entendo, cara. Agora o Carlos Cuesta chegou, vai organizar a zaga quando ele voltar da lesão. Nós vamos ter uma zaga de verdade e que ele não lesione mais e o Robertinho também não, porque com eles ali a gente tem segurança. Porque sem eles, Deus nos acuda. Deus nos acuda naquela zaga. É falha atrás de falha. É falha atrás de falha. E não é tipo assim, o Vasco perdeu porque teve um erro defensivo por um todo. Não, é sempre falha individual. É sempre falha individual. E aí até quando? É goleiro falhando no lance, é zagueiro falhando no outro. Até quando? O Vasco conseguiu hoje a vitória. 4-3. Mas já teve jogos que o Vasco conseguiu a vitória com erro defensivo. Internacional, Ceará, Palmeiras tomou uma porrada, mas a porrada veio por erro defensivo. Como é que é o nome? Grêmio. Até quando? Até quando vão ficar perdendo ponto por causa de erro defensivo? Hoje não teve, graças a Deus. Mas tem jogo que não vai ser assim. Que já mostrou que não. Já teve jogos antes que mostrou que não é assim. Que a banda toca. Não é assim que funciona. Erro atrás de erro. É porque hoje era o Vitória, um time mais que não tá numa fase boa, a gente conseguiu ganhar. Mas vamos dizer que eu acho que faz um jogo igual fez hoje, contra um time um pouquinho melhor, não vou dizer muito melhor, tipo Inter, Corinthians, tá ali junto com o Vasco na tabela ali, Atlético Mineiro, vai tomar porrada, porque o time igual o Vitória não vai dar os mole que o Vitória deu para que chegou no nosso jogo, não vai tomar porrada. Tu não achou que eu cheguei aqui com o oba-oba ganhar o jogo? Beleza, ganhamos o jogo, tem que comemorar mesmo, tem coisas muito boas para apontar. Mas em compensação, muita coisa errada também tem que ser dita. Ganhou, beleza? Bom, importante, comemorei muito, tô feliz, mas
Tem que consertar, não tem pra consertar. Porque chega num próximo jogo ali. Por exemplo, o próximo jogo do Vasco agora, eu não sei contra quem é, vou até ver daqui a pouco contra quem é, mas faz uma merda de novo. E se o adversário que vai enfrentar não der os moldes do Vitória? Tu vai tomar um 3x0 ali bonito. Um 3x2 no máximo, 3x1. Até quando? O defensivo. Bom, agora eu vou puxar um dado aqui e já volto. Bom, o Vasco pegou o Vitória e venceu 4x3. Próximo jogo do Vasco é Fortaleza. Que aí, vamos entrar num assunto aqui importante. A torcida do Vasco já vai entrar pensando o quê? Pô, mesmo que seja fora de casa, vamos paular o Fortaleza. É o Fortaleza, tá mal na tabela, tá lá na zona, vamos paular, né? Temos que lembrar, Vitória em casa, a gente pensou a mesma coisa. Foi um jogo difícil. 4x3. Aqui é a torcida empurrando e apertando. Lá é a torcida dos caras. Então tem que tomar cuidado, tá? A torcida dos caras. É obrigação vencer? É obrigação vencer. A gente tem elenco melhor? Tem elenco melhor, mas não pode fazer que nem o Vitória que entrou de salto alto e quase se aquilo, ó, quase, ó. Então tem que tomar cuidado. Mas se for pra pegar o Fortaleza lá, é pra pegar o Fortaleza lá com seriedade, jogando sério. E eu não sei se o Carlos Coelho vai estar de volta, mas se tiver, vamos ver se o Carlos Coelho essa zaga melhora. Essa zaga melhora. Porque vamos pegar um time que tá agora, pelo que eu vi, tá em crescente. O último jogo venceu, que foi com o Juventude agora, terminou agora há pouquinho, 2x1. Então, assim, um time que tá em crescente. Em crescente. Vamos tomar cuidado. Lá não é pra gente chegar com o salto alto achando que vai meter 4x0, não. 1x0 tem que comemorar, porque o time do Vasco tá mostrando que ele vai vencer as partidas, mas tá tudo no 2x1, 3x2, 4x3. Então, assim, é pé no chão contra o Fortaleza, é pé no chão. O importante é acontecer o seguinte, o importante pra gente. Ó, Santos perdeu. É importante pra gente o Santos ter perdido. Apesar do Ceará estar ali mais colado com a gente na tabela, é importante a derrota do Santos. Por que pra gente é importante? Porque o Santos ele vem mais abaixo na tabela. Ele vem mais abaixo na tabela que a gente. Então, assim, times abaixo é bem importante perder, porque aí deixa a gente com uma distância para os times abaixo um pouco maior, que nos liberta um pouco mais de zona de rebaixamento. Por exemplo, a gente ganhou do Vitória, já aumentou a distância, na verdade, contra o Vitória. O Santos perdeu, aumentou a distância da gente. A Atlético perdeu, a distância aumentou. A única coisa que eu não gostei foi que o Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou, então diminuiu a distância do Corinthians pra gente, mas tipo assim, manteve ali mais ou menos quase a mesma coisa. Se não me engano, acho que até manteve a distância que ela tava, né? Porque o Corinthians ganhou baixo também, então acho que manteve. E o Inter ganhou. Manteve também a distância com o Corinthians. Então assim, temos que... É importante vencer o próximo jogo? Muito, muito, muito. Não tem como a gente negociar lá. Vamos buscar pelo menos empate. Se perder, ganhamos o próximo. Não, é pra ir pra ganhar. Não é porque eu falei agora que tem que tomar cuidado, que não sei o que, que não é pra ganhar. Não, é pra ganhar. É pra entrar lá pensando em vir buscar a vitória, né? É de entrar. Não tô falando pra entrar assim, já ganhamos, 3x0 eu faço. Não, é pra entrar com seriedade. Mas é pra entrar pra buscar a vitória, é pra entrar pra empatar, pra nada não. Só aceito voltar de lá com vitória. Mas não é voltar com vitória, eu tô falando aqui no soberba não. É o que tem que ser feito. Por quê? Porque a nossa realidade no Brasileirão tá a seguinte: estamos em 11º com 33 pontos. Na nossa frente temos o Ceará com 34, São Paulo, Bragantino, São Paulo e Fluminense com 38. Com 38, né? Então assim, é de suma importância vencer pra gente colar ali no pelotão de cima. Porque o pelotão de cima, ó, Mirassol não ganhou, São Paulo não ganhou. Então assim, diminuiu a distância pra gente. Então, nós temos que já começar a pensar no pelotão da frente, então tem que vencer. Para a gente definitivamente esquecer, cair e pensar, ó, pra cima, pensar só lá na frente. Porque a gente tá 8 pontos na zona já. Se a gente ganhar um próximo e por um acaso um time da zona perca, aí já abre mais, já abre uma larga vantagem, assim. Então assim, vamos tomar cuidado e com calma, mas tem que vencer. Voltando à partida. Partida hoje eu vou destacar 2 jogadores. Ryan, 2 não, 3. Ryan, Nuno. Não, 4. Vamos destacar 4 aqui. Ryan, vamos começar pelo Ryan. Gente, o que o Ryan vem jogando com apenas 19 anos. 18, 19 anos, se você não me engano. Olha a personalidade dele jogando em campo.
Tu vê ele jogando em campo, parece que ele já tem maturidade, parece que ele já tem uns 25 para 26 anos, por aí, 27. A maturidade do Ryan é impressionante. Vou fazer uma comparação aqui agora. Não sei se todo mundo aqui assistiu o jogo do rival. Pega o Alaciano do rival, que faz a função parecida. Olha a maturidade do Alaciano do Flamengo, hoje que foi expulso, e olha a maturidade do Ryan. Jogadores de praticamente a mesma idade. Deve ter diferença de 1, 2 anos só no máximo. Você vê o que é um jogador que ele tem, ó, isso aqui, ó, mente boa, foca no que tem que ser focado, e o outro ali, ó, o do Flamengo entrou reclamando, tomando amarelo, batendo nos outros. O Ryan faz o quê? Me dá a bola aqui que eu vou bater o pênalti e vou fazer o gol. Isso é personalidade. Isso tem que ser dito e tem que ser, ó, o Ryan. Ano passado e no ano retrasado, direto, ó, todo mundo, ó, no Ryan, falando, não tem raça, jogador fraco, jogador que erra tudo. Não era esse que o povo falava? Sai do time titular, Ryan não existe, esse cara não é nada. Ryan, aí depois passou isso que o Ryan fez, ó, começou a ter isso aqui, ó, focar. Hoje o Ryan não sai do time titular do Vasco, faz gol praticamente todo o jogo do Vasco hoje em dia, todo o jogo do Vasco. Gente, daqui a pouco, vamos botar o quê? Próxima convocação agora, não sei porque tá em ciclo de Copa e já tá com o time mais fechado. Mas pós-Copa, ou até mesmo ainda pra Copa, pode até ser. Ryan já tem que ser olhado pelo Ancelotti, tem que ser olhado pela seleção brasileira. Olha o que o Ryan vem jogando, gente. Eu não vou falar que é no mesmo nível, mesma coisa, porque vão me chamar de maluco, não sei o quê. Não tô comparando o nível de jogador, vou comparar o protagonismo. Hendrick e Estevão no Palmeiras. Por quê? Não tô comparando nível de jogador nenhum, não. Você pode achar um melhor que o outro melhor que um. Não tô comparando qualidade de nenhum do jogador. Eu tô comparando a personalidade dele comparada aos dois. Olha o que o Estevão e o Hendrick faziam no Palmeiras. O que eles faziam? Chamavam, ó, responsabilidade no peito, batia aqui, ó. Vou resolver o jogo. E eles resolviam. Iam para dentro. Driblava, ia pra cima, raça, todo lance, ó, dividida pra buscar o gol. Você olha o Ryan no Vasco. O Vasco pode estar perdendo de 2-1, 3-2, pode estar todo goleado. Mas o Ryan tá lá, ó, na raça, buscando, indo pra cima. O gol dele, o primeiro gol dele, que ele vai de carrinho com tudo pra bola pra dentro, com raça. Depois, o pênalti dele, ele fala pro Coutinho, eu vou bater o pênalti que eu tô, ó, em boa fase. Pegou a bola da mão do Coutinho, botou na marca do pênalti, bateu com força, bateu certo e fez o gol. Tem que ter culhão pra jogar. Parabéns, ó. Parabéns para o Ryan. Parabéns. Ryan é jogador pra Barcelona. Barcelona veio jogar contra o Cruzeiro, viram o grande jogador que ele é. Ryan, ó, ele só pensa, ó, alto. Ryan é nível grande. Vai ser um grande jogador. Quando ele já tiver maturado já totalmente, né, porque ele ainda é jovem, e já tiver no seu prime físico, como é que eu posso dizer, prime técnico, ele vai ser um jogador excelente na Europa. Vai ser jogador de nível grande, vai ser papo de Rodrigo e Vinícius Júnior. Não estou comparando também jogadores nenhum dos dois, mas estou falando que o Ryan ele tem potencial para chegar nesse nível. Não é à toa que o Barcelona não ia vir aqui à toa, mandar o cara aqui pra assistir ele à toa. Não ia. Então assim, gosto muito. Agora que eu falei do Ryan, vamos pro segundo jogador, na verdade, que eu vou destacar, que é o senhor GB. Gente, até quando, Diniz? Até quando? Que você vai ter um GB no banco de reservas, entrou, fez o gol, personalidade, um pouco de campo, já chegou ali, ó, pum, fazendo o gol. Fez o gol, ganhamos o jogo. Até quando você vai manter Verratti titular, estragando o time? Você vê que o Verratti não funciona, ele estraga o time. O Verratti estragou o time no primeiro tempo lá, porque o Verratti é um a menos, e o time tomou a virada. Tu tirou o Verratti pra botar os jogadores que... Você viu o que aconteceu com o time? O time, ó, acordou e foi pra frente, foi pra cima, empatou e virou. Tomou um empatinho depois, mas depois fez o gol da vitória. Aí, isso aqui tem os se, não gosto de si. Eu não gosto de si.
Mas imagina se o Verratti está em campo. Porque quando o Verratti estava em campo, 2-1 vitória. O Verratti saiu 4-3 pra gente. Então assim, eu penso da seguinte forma: Verratti é jogador agora pra, no máximo, no segundo tempo. Bota o Verratti aí, ó. Vai chegando de um gol no final agora aqui, ó. Tá no abafa, bota o Verratti pra cabecear ali, ó. Que eu acho que vai vir de chuveirinho, bota o Verratti. Mas tirando isso, o Verratti hoje não tem como ser titular, gente. Um GB da base, pedindo espaço. Entrou, fez o gol, mas não é só por tentar fez o gol. Eu vi que ele já tava buscando lance desde que ele entrou no jogo, buscando o lance dele. E todas as vezes que o GB entrou no time do Vasco, obviamente, aqueles que ele conseguiu jogar, porque aquele contra o Del Valle não conta, porque o jogo mal começou, o Pitão foi expulso e teve que sair, então ele não conta. Mas em todos que os jogos em que o Vasco teve, em que ele teve minutagem em campo pelo Vasco, o GB mostrou que ele é importantíssimo, que ele pode ser titular desse time. Você vê o Ryan ele teve a oportunidade dele, deu sequência e conseguiu se firmar. Por que o Diniz não dá uma sequência para firmar também o GB? Vendo que ele tá bem. Que aí o Vasco já consegue, ó, 2 jogadores da base importantíssimos já no time titular, que depois pode os dois virar uma grande venda ali meio que próxima e já botar, ó, um grande dinheiro no bolso do Vasco. Então, Diniz, vamos usar mais o GB. Bom jogador demais. Na base ele arrebenta. Quando entra no profissional, ele arrebenta. Por que não usa o GB? Aí fica testando o Verratti ali que não consegue fazer nada. Bom de saber que o GB tá nesse nível Prime também. Vamos usar mais o GB. Próximo jogo, GB já pode ser pensado como titular ali, para tentar ver se ele consegue ir bem, já ir testando ele. Bom GB, gostei da partida do GB. Terceiro jogador separado é um que, parabéns, todas as orações para ele ir muito bem na seleção, que é o nosso craque Paulo Henrique. Agora Paulo Henrique é seleção. Acabou de ser a notícia agora que eu tinha visto aqui. Paulo Henrique convocado para a seleção brasileira. Mais do que merecido a convocação do Paulo Henrique. Tem muito rival que eu ouvi falando: Paulo Henrique é fraco, ir bem no Vasco é fácil, que não sei o que. Isso aí é que não assiste jogos do Vasco. Paulo Henrique ele é lateral, lateral. Tem muita assistência, tem gol, entrega no desarme, velocidade, cruzamento, inteligência na jogada, sabe dar o drible certo. Então, assim, o Paulo Henrique é um jogador que, se ele fosse, pode dizer assim, mais novo, e tivesse jogando no Palmeiras, no Flamengo, eu tenho certeza que ele estaria sendo olhado agora por algum time de fora e aí já tinha ido embora pra Europa. Porque Paulo Henrique é muito bom jogador, muito bom jogador. O único defeito dele é saber cruzar. Porque também, se ele soubesse fazer tudo, ele seria jogador de seleção. Jogador de seleção, jogador de Barcelona, Real Madrid. Então, assim, muito, muito importantíssima essa convocação do Paulo Henrique. Pode dar ainda mais moral pro Paulo Henrique ainda. Boa partida dele hoje de novo. Fez uma assistência excelente pro gol do Nuno. Então, assim, bom, e já estava pedindo passagem há bastante tempo para a seleção. Não é nessa convocação, não. Já vinha de 2 convocações que ele podia ter sido convocado e não foi. Nessa ele foi porque cortaram o Wesley, senão ele também não teria sido convocado, não. Tá pedindo passagem muito na seleção. A seleção é carentíssima de laterais e agora ele é convocado. Vamos ver se o Ancelotti vai utilizar ele, não sei, de titular ou reserva, não sei, mas que utilize pelo menos ele no segundo tempo, sei lá. Vai te ver que o Paulo Henrique, é seleção. Vai te ver que o Paulo Henrique é seleção. Bom, falamos agora de Ryan, de GB, de Paulo Henrique, e eu vou fechar a nossa análise com Barros. Gente, que surpresa boa foi o Barros, né? Você vê, antes do Barros vir pro Vasco, o Vasco estava numa draga. Era empate, derrota, o time tava num limbo ruim. Era entra na zona, e sai da zona, entra na zona de novo, e sai. Vai ser uma coisa. Foi o Barros chegar de novo, de volta, né? Criado do Vasco, já, né? O Vasco não perdeu com ele em campo. Você pode... Olha isso. Ele perdeu... Ele em campo de titular. O Vasco empatou com o Botafogo. Empatou com o Botafogo de novo na volta. Aí teve aquela sequência de um monte de empate ali que o Vasco teve. Vou puxar aqui a sequência, peraí. Ó, puxei a sequência.
O Vasco empatou com o Botafogo em 1x1, Barros jogou. Venceu o Sport 3x2, Barros jogou. Volta da Copa do Brasil com o Botafogo, empatou, Barros jogou. Empatou com o Ceará, Barros jogou. Empatou com o Flamengo, Barros jogou. Venceu o Bahia bem, Barros jogou. Venceu o Cruzeiro bem, Barros jogou. E aí você me fala, e o Palmeiras? Perdeu e o Barros jogou? Não, Barros não jogou. Aí você volta de novo, Vitória, Barros estava em campo? Barros estava em campo. Aí eu falo, vamos falar pra vocês. O Barros é muito bom jogador. Com o Barros em campo, o Vasco não perdeu ainda. Com o Barros jogando titular, o Vasco ainda não perdeu nenhum jogo. Olha isso, gente. Se o Barros sai do meio campo do Vasco, você percebe que o time do Vasco, ó, morre, o meio campo do Vasco morre. O Barros, ele é bom, tanto na defesa ali, ajudando na marcação, quanto indo pro ataque, porque o Barros tem qualidade para ir lançar a bola para frente, tem qualidade demais. É outro jogador que daqui a pouco, ó, se conseguir maturar mais um pouquinho a cabeça e conseguir desenvolver um pouco mais ainda algumas partes ali, também é outro que, ó, daqui a pouco, ó, vai pra Europa. Vai embora pra Europa daqui a pouco. Então, assim, importante ver que o Vasco, ó, tá conseguindo, ó, ter grandes jogadores para levar pra Europa, ó. Ryan já é realidade, Barros está se tornando realidade, GB tá pedindo passagem. Então, assim, é importante o Vasco fazer isso mesmo, ó. Que o Vasco vai ganhar isso aqui, os jogadores vão, ó, pra Europa voar. É importantíssimo isso, importantíssimo. No mais é isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo de hoje do Vasco aqui. O que vocês acharam do jogo, se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Deixa aqui embaixo, se inscreva no canal. Aqui é Vasco, tamo junto, galera. Valeu!